a Deus pela nossa atividade. O programa Unicresce no Ar, edição 1351, ano 28. Nós passamos 20 e tantos anos fazendo e terminava o programa no rádio e estava pronto, acabou, não tem como ver. Agora nós já estamos com 4 anos que fazemos o programa, aliás, já tem mais de 4 anos que nós fazemos online e colocamos no YouTube, colocamos no Face, colocamos no Twitter, colocamos no Tumblr, colocamos em algumas redes sociais, no blog, e o resultado é que as pessoas que não assistem agora podem ver depois. E quando o irmão Freire passar, como é natural, alguém vai saber se... eu queria ter conhecido, quem sabe? Eu não conheci, não entrei pelo cano, não conheci esse sujeito quando estava vivo. Mas, na verdade, meus irmãos, que nós estamos fazendo, pensando sempre em edificar alguém, em ajudar alguém. E o tema de hoje é uma expressão de Deus há 2.500 anos, se referindo à terra do seu povo, a terra de Israel, a herança de Israel. A terra está cheia de crimes. Bom, se a terra de Israel, a terra santa, o povo santo, já estava a terra cheia de crime há 2.500 anos, imagina agora. Eu estava lendo uma reportagem de um homem do mundo, de um artista mundano, e ele exaltando Israel, botando Israel acima das estrelas, acima das nuvens, porque Israel, ele foi para a parada gay lá em Tel Aviv e não viu um policial, não tinha nem nada, presença de Estado, coisa nenhuma, a cidade entregue só a eles. Então, o resultado, a terra estava cheia de crime há 2.500 anos. Agora, o artista popular exaltando Israel, porque Israel tira a polícia da rua e esvazia Tel Aviv de gente séria e deixa só o pessoal do arco-íris. Então, a terra está cheia de crime e agora cheia de esculhambação. Não é só crime, não. É crime, é deboche, é esculhambação, é agressão. A terra está corrompida, a terra está contaminada. Mas nós vamos ler a palavra e nos beneficiar. Ezequiel, capítulo 7, versículos 12 a 27, uma leitura extensa, mas você vai entender. Aqui diz a palavra do Senhor, Ezequiel 7:12. Vem o tempo, é chegado o dia em que o que compra não se alegra e o que vende não se entristece, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, nem que esteja vivo, porque a visão sobre esta multidão não tornará atrás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Já tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, o que estiver na cidade morrerá de fome e a peste o consumirá. E escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos serão débeis como água, e cingir-se-ão de saco e o terror os cobrirá, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças calva. A sua prata lançarão nas ruas, o seu ouro será removido. A sua prata e o seu ouro não poderão livrar-se no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma e nem encherão seu estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. E a glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso, eu lhe tenho feito coisa imunda. Entregá-lo-ei por presa na mão dos estrangeiros e aos ímpios da terra,
por despojos e a profanarão, e desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar santo, o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeia para a terra, porque está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores dentre os gentios, e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos fortes, e os lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão a paz, mas não haverá paz. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, e do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de saco, e as mãos do povo da terra se conturbarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e conforme os seus maus caminhos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos. Guarda cada vida, dá graça e vigor, meu Senhor, a cada um. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a andar na tua santa presença. Amado Pai, guarda o teu povo em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esta leitura é por demais exortativa. Uma mensagem severa do profeta Ezequiel nos dias que antevia, nos dias que o templo ainda estava de pé. Ainda havia esperança, mas a calamidade se avizinhava. Esse texto lido no versículo 12 diz: o tempo vem. Vem o tempo e chegado é o dia em que o que compra não se alegra, o que vende não se entristece, por causa da ira ardente sobre toda a multidão. Porque o que vende não tornará a possuir. Era um estatuto da terra em Israel. Quem vendia a sua propriedade, vendia, claro, por necessidade. Quando resolvia o seu problema, tornava a comprar. Era impossível o comprador da terra se negar, porque era um estatuto, fazia parte da cultura, fazia parte da instrução do Senhor, e a terra em Israel nunca foi vendida em perpetuidade. Ou seja, sempre a terra voltava aos seus antigos donos da mesma tribo, para não haver diminuição naquilo que foi a herança primária, a herança primitiva dos habitantes da terra prometida. Como o Senhor cumpriu a promessa que fez, foi dada essa instrução. Não podia, uma tribo não podia vender para outra. E se por acaso alguém de outra tribo comprasse, já sabia, era uma compra momentânea, e num período tal, no período X, o período máximo era o ano da redenção. Voltava aquela propriedade para quem possuía originalmente. Mas a calamidade prevista pelo profeta Ezequiel seria tal que ele diz: o que vende não tornará a possuir, mesmo que esteja vivo, mesmo que ainda esteja entre os viventes, porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará atrás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a iniquidade. Ou seja, a prova da rejeição, da reprovação de Deus a tanta iniquidade, a violência, a terra cheia de crimes, a indiferença espiritual, sacerdotes vivendo materialmente muito bem, mas espiritualmente muito mal, os levitas tendo que trabalhar no serviço secular porque não havia temor no culto ao Senhor, os profetas sendo alugados para falar bonito para as pessoas, para prometer coisas. Essa história
Este espírito de Satanás que entrou em nossas igrejas, em muitos dos nossos próprios pastores, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, vem de lá. É o espírito de Satanás, porque os profetas de Deus não vêm com o eu, eles vêm com assim diz o Senhor, eles vêm com assim está escrito. Profeta de Deus deixa o eu em casa. O eu do profeta de Deus tem controle, é controlado. O eu, na linguagem do apóstolo Paulo, o eu do profeta de Deus, o eu do discípulo está preso. O eu do discípulo está na cruz. É claro que o Satanás quer que o discípulo desça da cruz, que o eu desça da cruz. Desde o começo, o Satanás queria. Disseram para Jesus, desce da cruz. Estão querendo que eu desça da cruz, estão querendo que você desça da cruz, estão querendo que o pregador desça da cruz, que o discípulo desça da cruz. Pois lá que iriam, lá os profetas pregavam o eu. E estes profetas eram exaltados e eram realmente bem-vindos no palácio do rei ímpio, eram bem-vindos nas casas dos corruptos, eles eram bem-vindos e eles faziam uma espécie de motim contra algum profeta verdadeiro. Profeta Ezequiel sofreu, profeta Isaías sofreu, profeta Jeremias foi esbofeteado publicamente. Profeta Jeremias foi esbofeteado, desmoralizado publicamente. Pá, a mãozada na cara, porque e o profeta ainda disse: você tem coragem de dizer uma coisa dessa na minha frente? Eu quero saber, me diga por onde foi que o Espírito de Deus passou por mim para te usar. Aí o profeta, mesmo apanhado, porque a gente apanha, eu já apanhei que só galinha para largar o show. Mesmo a gente apanha, mas o profeta, mesmo apanhado, disse: você vai ver quando estiver procurando um lugar para se esconder da presença de Deus. Então, meus amados irmãos, é a palavra, é o ensino para mim, para você. É algo grandioso. E é desde o começo. A terra cheia de iniquidade. E a maior prova do absurdo que era viver a iniquidade, viver numa terra contaminada, a terra santa profanada por eles mesmos, é que quem comprasse não se alegrava e quem vendesse não queria de volta. E isso era absolutamente horroroso na cultura de Israel, porque faz parte do Estatuto da Terra. Na Bíblia Sagrada, não se venderá a terra em perpetuidade, ou seja, a terra sempre pertencerá aos seus antigos donos, à sua antiga tribo. No versículo 14, aí ele fala da trombeta. Já tocaram a trombeta, ou seja, a guerra está chegando. A guerra está chegando, está tudo preparado, mas não há quem vá à peleja. Eles não tinham interesse em vitória, interesse em lutar. A guerra estava preparada, mas não tinha ânimo, não tinha quem preparasse, não tinha quem lutasse, por causa da ardente ira do Senhor. Aquela multidão já estava destinada ao fracasso. Aí, no versículo 15, ele diz: fora está a espada, a guerra preparada, a trombeta tocando, fora está a espada, e dentro está a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá na guerra, morrerá de espada, será abatido, assassinado. E o que estiver na cidade vai morrer de fome ou será consumido pela peste. A fome e a peste andam juntos. A fome, a peste, elas têm uma grande parceria. Porque a fome fragiliza, tira a resistência, as pessoas ficam vulneráveis, com qualquer enfermidade ela vai a óbito. E quando realmente esta enfermidade é uma praga provocada pela rebeldia, pela desobediência, pela infelicidade de se opor ao próprio Deus, então não teria solução, não teria saída. É o que nos ensina esta palavra santa. Diz que eles estão escapando. Alguns escapariam fugindo, estariam pelos montes, mas lá no monte seria morto. No monte ficaria gemendo, cada um por causa da sua iniquidade, também ali pereceriam. Todas as mãos se enfraquecerão, diz o versículo 17, e todos os joelhos também. Ou seja, não haverá, meus queridos irmãos, queridos amigos, não existe como vencer uma luta contra o Senhor. Nós teremos grandes dificuldades de vencer lutando contra o próximo, lutando contra o homem.
Se você faz uma injustiça, você já se sente, em muitos casos, em determinadas situações, eu tenho certeza que não vou ganhar aquela causa, porque eu estou agindo carnalmente contra uma pessoa que age espiritualmente. E o nosso Deus intervém. O nosso Deus é um Deus de intervenção. O nosso Deus, ele é um Deus que intervém. Ele é o Senhor dos órfãos, das viúvas, dos inválidos. Ele é o Senhor daquele que não tem como pagar um advogado. Ele é advogado. E, sinceridade, vou dizer para vocês o que está escrito. Quem coloca a sua causa na mão de Deus não se decepciona. E aqui, meus queridos, no versículo 18, diz que eles serão, cingir-se-ão de saco. Vai buscar humildade tarde demais. Ia se vestir de saco quando a casa tivesse caído. Ia se vestir de saco quando o inimigo tivesse dominado tudo. Passar a se vestir de saco quando a miséria estivesse dentro de casa. Não era mais batendo na porta, já era alojado. Então, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. No versículo 19, ele diz, a sua prata lançarão pelas ruas. Aqui, o versículo 19 e 20 vai falar de prata, mas não é prata moeda, não era prata peças, não era uma prata com valor de mercado, com valor para comprar e vender. Era a prata transformada em imagem de escultura. O versículo 20 dá a entender isso melhor. Sua prata lançarão pelas ruas. O desespero era tão grande, isso aqui é Apocalipse. No Apocalipse, isso acontecerá de uma forma mais clara. Eles terão um desespero tão grande que até o seu santo de prata, santo de... Olha, um santo de barro tem um valor danado para quem gosta daquelas porcarias. Você que é idólatra sabe disso. Vai na feira, compra um santo de gesso. Eu tenho informação como é que faz aquela porcaria, para você saber que ele não vale porcaria nenhuma. É uma desgraça mesmo, um lixo. Eu não vou dizer um palavrão aqui chamado de bosta, porque fica feio, né? Mas aquilo é pior do que bosta. Qualquer um pode ser santo, santa, nosso Deus, Nossa Senhora, nosso Jesus, nossa qualquer coisa. Representou materialmente, confiou naquela desgraça, é uma praga só. E aquela porcaria, me permita, é tão feio, mas aquela titica, aquele cocô imundo chamado imagem de escultura, eles fazem com gesso e corda, croá, agave, para quem não sabe. Croá, agave, corda. Se o sujeito não pode comprar, não sabe onde comprar, não tem onde comprar, o sujeito compra a corda, desmancha a corda e faz o santo para o bicho não quebrar, porque não vale coisa nenhuma. E eles faziam aquilo, mas eles faziam de ouro. Santo de ouro, santa de ouro. E ainda tinha que jogar no lixo pelo tamanho da infelicidade no dia da fúria do Senhor. Versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro será removido, nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma e nem encherão o seu estômago, porque isso foi o tropeço da sua iniquidade. Meu amigo, abandone a idolatria. É melhor você ser um cristão fraco do que um idólatra forte. Seja um cristão fraco. Ande com Jesus. Se não puder andar em pé, ande ajoelhado. Ande se arrastando. E quando estiver se arrastando, arrastando mesmo, traseiro no chão. Diga, Jesus, eu estou arruinado. Olha, Jesus, para mim, eu estou com o traseiro no chão. Você andando como um aleijado na presença de Jesus é melhor do que andar como um piloto com a idolatria. O versículo 20 fica muito claro. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência. Mas eles fizeram nela imagem. Fizeram imagens das suas abominações, coisas detestáveis. Por isso eu lhe tenho feito coisa imunda. Deus amaldiçoou a terra, a herança, a possessão, a herança dos pais, tudo deles foi para o espaço. Perderam tudo, acabou tudo, porque, na verdade, não tinha mais a menor condição de continuar. Portanto, meus queridos, é a palavra do Senhor para você, para mim. Nós temos esta palavra.
use esta palavra, fale com o Senhor, leia a palavra de Deus. Aqui nós temos, meus queridos, ainda no versículo 21, entregá-lo-ei a presa na mão dos estrangeiros e dos ímpios, por despojo e a profanarão. Desviarão deles o seu rosto. Aliás, desviarei deles o meu rosto e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e profanarão. Meus queridos, é a palavra de Deus. E a parte final mesmo é que a terra está cheia de crimes. Aqui no versículo 26 diz que é miséria sobre miséria. Você já pensou o que significa realmente a miséria? A miséria instalada no lugar, a miséria dominando a vida, a miséria dominando a família, a miséria dominando a empresa, a miséria dominando a igreja, a miséria dominando, a miséria era o domínio deles, a miséria tomando conta de tudo. Você precisa conhecer esta palavra, a palavra do nosso Deus. Nós precisamos desta palavra, meus amados. Nós precisamos, você precisa disto. Nós precisamos este Conselho Santo, o Conselho de Deus. Nós temos esta palavra em nossas mãos. É uma necessidade. Você precisa disto, meus queridos. Nós precisamos desta mensagem santa. É o nosso Deus falando. Deus falou ontem, Deus fala hoje, Deus vai continuar falando, porque Ele é o Senhor da história. Ele tem autoridade, Ele tem a graça. Ele fala para mim e fala para você. Ele não mudou. Ele não mudou. A terra está cheia de crimes. O Brasil está cheio de crimes. O mundo está cheio de crimes. O crime está sendo organizado, instituído e punido de alguma forma na surdina. Fala-se contra o crime e defende-se o criminoso. Nós temos instituições caríssimas para defender bandidos, para defender criminosos. A família sofre, o criminoso recebe tratamento VIP no Brasil. A terra está cheia de crimes. Nossa nação está cheia de crimes. Nossa nação, o mundo está assim. O nosso Deus não mudou, não vai mudar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus te guarde e receba a palavra do nosso Deus. É melhor um cristão fraco se arrastando pelo chão do que um idólatra forte, coberto de ouro e prata, e os seus ídolos feitos de marfim. É melhor andar com Jesus. Profetas de Deus, ministros de Deus, falam a palavra de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos. Bendizemos a Ti, agradecemos, meu Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua verdade. Opera, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Nos dá, Senhor, a graça para viver, a graça para vencer. Abençoa os meus irmãos em toda a terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, estaremos na 98.3, Rádio Vida, às suas ordens. Deus abençoe, meus irmãos. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.